Olá, gente, que a paz do Senhor esteja convosco. Estou trazendo um vídeo, pessoal, muito forte, onde a irmã ela relata que o esposo que tiver em pecado pode sim contaminar sua esposa. Então assista o vídeo e preste muita atenção sobre esse debate, essa conversa, né, o podcast. Mas antes, né, se inscreva no canal, né? Ajuda aí, dê um joinha, compartilhe, comente. E é isso, gente. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá. E eu aprendi com você também isso. E as pessoas não aceitam, né? Quando a gente fala o seguinte, que o marido, quando ele está na legalidade, ele contamina a mulher. Porque eles vêm com uma base bíblica que o marido incrédulo é santificado pela mulher. Eles trazem essa base como se o que o marido está fazendo não contamina a mulher. Então, o que você tem para falar, pastora? Por exemplo, a mulher que ela é casada ali com um homem que é viciado em pornografia, que é viciado em jogo, bebida. Isso impacta na espiritualidade dela, as práticas dele? Sim, com certeza. Né? Eu digo até, no meu testemunho, né, no meu cotidiano, eu sempre falo isso, né? Que eu mesma já fui vítima, né? Porque quando eu me converti primeiro. E o meu esposo, né, ainda demorou um tempo para vir se converter. E como ele tinha práticas, né, erradas, isso acabou também vindo sobre mim. Eu pagando ali, vamos dizer assim, o português, né, popular, né? Eu pagava então você o preço. tem uma prova com a sua própria vida. Exatamente, que isso aconteceu com você. Vida. E você estava em santidade. Eu estava em santidade. O que aconteceu? Primeiro, né, muitas pessoas falam isso. Mas não pode ser contaminado, porque... literalmente por causa dessa parte, desse versículo, que pela santificação da esposa, ela pode santificar o esposo. Mas pela também promiscuidade dele, ele também pode contaminar ela. A palavra do Senhor, ela não cabe só para um, mas cabe para os dois. Exatamente. Né? Então, a gente tem que entender que o mundo espiritual, ele é legal. O mundo espiritual, ele é regido por leis. Se alguém está em desacordo com a vontade do Senhor, está em pecado, ele está morto espiritualmente, né? Ele está ali se enchendo de demônios. Então, a gente sabe, sim, que o bem sempre vai vencer as trevas. Porém, se o homem, né, ali não está posicionado como sacerdote do lar, ele é o cabeça. Ele está dando literalmente uma brecha enorme para que o inimigo venha acessar essa mulher, né, através ali também do ato sexual, ela é contaminada. Por quê? O laço de alma entre o casal... Quando a gente tem um ato sexual, você se torna ali, você é uma só carne com o teu esposo. Você tanto pode transferir o que está na tua vida para ele, quanto ele o que está na dele para a sua. Então, isso é muito sério. A mulher, sim, ela é contaminada por causa ali do mau testemunho, das práticas ilícitas. Os demônios dele, então, vai para ela no ato sexual ali. Vai, transfere. E eu falo por experiência própria, né? O que aconteceu comigo? Eu tinha ali já uma vida santificada, jejuada. Eu até falo, né? Ouso falar que naquela época eu acredito que eu jejuava mais, eu me santificava mais ainda, porque assim, eu era uma pessoa muito extrema, eu levava tudo muito ao extremo, de ficar ao ponto de ficar quase doente de tanto jejum, né? Eu ficava ali buscando, tinha muita sede de fases, Deus, né? Filha? Era aquela sede que a gente fica até meio fazendo loucuras, né? Isso mesmo, sei bem. E ali eu buscava muito do Senhor, porque eu queria muito de Deus. Só que naquela época, o que acontecia? Meu esposo, ele era viciado em pornografia, bebia, fumava, palavrão, né? Todas as práticas ilícitas ali possíveis. Ele praticava como um ímpio, né? Pratica. E eu mesmo, tendo uma vida santificada, pastor, eu sentia, no ato sexual, depois que eu tinha um ato sexual com meu esposo, eu sentia que eu estava pesada, carregada no mundo espiritual. Demônios. E eu tinha setas, eu começava a receber setas na minha mente. Eu recebia setas. E também, o que aconteceu? Teve uma vez... que eu sempre tive o hábito de fazer campanhas na madrugada de louvor. Eu gosto muito de fazer campanha de louvor na madrugada, na meia-noite. E ali, meu esposo já estava no início, né? Estava ali também, já no início da conversão, da santificação, só que ele ainda estava lutando contra a pornografia. E às vezes ele caía, porque ele não estava curado por completo. E às vezes ele tinha esse problema de cair. E o que aconteceu? Deus já tinha me revelado, já tinha mostrado que isso estava acontecendo, eu tinha confrontado ali na época, aí, né, como a pessoa quando ela está em pecado, ela tem vergonha, esconde, fala, nega, não, ele acabou negando. Só que aí a gente foi iniciar essa campanha na madrugada do primeiro dia, né, ali na hora da oração, antes de começar ali fazer o louvor de adoração a Deus, a hora que eu comecei a orar, ele também ali foi entrar nesse propósito comigo de orar. Na hora, pastor, eu levei um
tapa. Eu não sei se aquilo foi um tapa, o que foi, mas eu levei uma pancada do diabo no meu peito. Na hora eu senti que veio algo assim, bateu no meu peito com muita força, com muita violência, que eu não consegui nem respirar. E eu senti a presença. Eu senti que ele estava ali, né, no ambiente. E naquele momento, na hora, assim, eu fiquei espantada. Eu falei, meu Deus, tem legalidade na hora. Eu falei, tem legalidade, por quê? Se eu tô com uma vida santificada, eu tô com uma vida jejuada, tá tudo certinho na minha vida, quem é minha segunda carne? Quem que é a parte, né, da minha carne? Se essa parte da minha carne estiver corrompida, vai me corromper. Porque a palavra de Deus mesmo fala, pode dois, não estando em plena comunhão, né, andar junto, ter concordância, não tem como. É impossível, né? Então, isso aconteceu. Eu falo na prática, dou esse testemunho que aconteceu comigo. Não foi nada que ninguém me contou, foi algo que aconteceu comigo. As contaminações que eu recebia por causa ali do que das práticas que ele, ali no passado, ele praticava, né? Então, isso é muito sério. Eu sei que tem pessoas, né, que muitas vezes tem essa mente, né, fechada, né? E acredita, não tem contaminação, não tem como, se eu tô com a minha vida blindada, não. Eu falo por experiência própria que isso sim acontece no mundo espiritual e eu atendo vários casos, né, de mentoradas que chegam até mim, que o esposo também dá legalidade no mundo espiritual e essas pessoas são atacadas por incubos, sucubos, são atacadas na dimensão do sonho. Ela fala assim, pastora, eu não entendo. A minha vida tá tudo certinho, eu começo a perguntar, faço mapeamento, tá tudo certo, já desligou tudo. Aí eu falo, e teu esposo? Aí ela, não, meu esposo ele consome pornografia, meu esposo fala palavrão, meu esposo bebe, meu esposo fuma. Aí você entende que a pessoa ela acaba pagando um preço no espiritual. Nossa, isso é muito forte. Isso é muito forte. E eu vou fazer uma pergunta também. E eu creio que você vai ter toda a sabedoria para responder. Uma pergunta forte, que eu creio que é a dúvida aí de muitas mulheres que estão nos escutando. E é bem polêmico. Então, vamos lá, seguindo aí essa direção, né, que eu creio que é de Deus, como que uma mulher, então, ela pode desenvolver um ministério se o marido dela está na legalidade? O que você aconselharia? Por exemplo, uma mulher com o marido na legalidade, ela pode pastorear, pregar, impor as mãos? Como que é isso? Porque isso é muito pesado e muito polêmico. O que você tem para falar sobre isso? Na verdade, é um assunto bem polêmico, né? Mas, assim, realmente, se ambas as partes não estão em santidade, não estão em concordância, é impossível. Alguém pode sim ministrar a palavra, pode pregar sim, porque os dons são de Deus sim. E Deus usa conforme a vontade dele, mas sempre vai ter a contaminação. Tem uma contaminação, não tem como fugir disso. Não tem como fugir. E essa pessoa também sempre vai estar vulnerável no mundo espiritual para ataques demoníacos, né? E a pessoa ela fica assim, debaixo de contaminação. Até no meu particular também, o Senhor, ele sempre deixava bem claro qual era o meu chamado, desde o começo da minha conversão. Né? Dizia que eu ia pastorear. Até o meu esposo, eu olhava e falava assim, se a gente olhar para o cenário, a gente não acredita. Eu falava assim, ai, será, Senhor? Meu esposo, ainda eu ficava pensando. E hoje, para honra e glória do Senhor, né? Um varão de Deus colocado. Ele tá uma bênção. Mas naquela época em si, era algo que para mim era improvável, né? De acontecer. E o que acontece? Eu falava assim, Senhor, mas eu não posso, porque eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que eu podia ser contaminada, eu podia ser influenciada pelo que estava sobre a vida dele. E como que se eu não tinha sido curada, literalmente, na parte ali do meu esposo, eu não tinha conseguido, porque assim, nós somos são duas carnes, né? Se o teu esposo ele não está curado, não está sarado, a tua esposa não está liberto, você também, de certa forma, não está. Porque você sempre vai estar debaixo desse mesmo jugo. Sempre debaixo desse mesmo jugo. Então, como pode eu ajudar outras pessoas, liderar, ministrar a vida de outras pessoas, se a minha vida não vai estar em ordem com Deus? E ali, aquilo que eu declarar, que eu orar, sempre vai ter ali uma contaminação sobre a vida daquelas pessoas. Do quê? Da minha imposição de mãos, né? O que eu falo assim, a contaminação, imposição, e você estar na frente de um ministério, é algo muito sério. A palavra de Deus, vamos trazer base bíblica, porque as pessoas gostam, não, isso está errado. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que os servos de Deus, os líderes das igrejas, né, os diáconos, os presbíteros, enfim, eles têm que ter uma vida irrepreensível. O esposo, né, o homem ali em si, o pastor, o presbítero, o diácono, tem que ser homem de uma só mulher. Os filhos têm que estar em concordância com a vontade, tem que ser totalmente em tudo. A mulher ali também em concordância. Então, como que eu posso estar à frente de uma obra, ministrando vidas, sendo que a minha casa está uma bagunça, sendo que eu não fiz primeiro... das primeiras, o básico, que é o quê? Meu primeiro ministério é minha casa.
Né? Então, para honra e glória do Senhor, hoje, eu posso ministrar, ajudar outras pessoas, porque para honra e glória do Senhor, porque isso não é mérito meu, é tudo de honra e glória a Ele, a minha casa está liberta, meu esposo está liberto. Hoje eu posso ter autonomia para ajudar outras pessoas a se libertarem, porque eu consegui vencer. Né? Eu consegui trazer a primeira libertação que é dentro da minha casa, meu primeiro ministério. Então, eu estou apta. Né? Eu estou apta para isso. E não somente, né, a tua casa, mas em todas as áreas. Né? A gente tem que ter literalmente uma vida irrepreensível, né? E com muito temor ao Senhor. E uma das coisas que tem trazido muita corrupção dentro das igrejas, é até uma das brechas que Jezabel e os outros tronos têm encontrado, é justamente isso. Pessoas que não estão libertas, que não estão preparadas, tomando posto em lideranças de igreja. A contaminação entra quando você vai ver, já aconteceu aquele estrago. E muitas outras pessoas aí acusam, apontam, né, e falam e usam de escarnecer. Porque pessoas que não estão curadas ainda, que não estão preparadas, estão tomando ali postos a quais não era o tempo ainda. Tudo nessa terra tem um tempo determinado. A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, a gente não pode querer precipitar. Se você tem um chamado para pastorear, para missionária, evangelista, é tudo no tempo do Senhor. É Ele quem ergue, é Ele quem unge, é Ele quem faz. E primeiro Ele vai te preparar, né? Ele vai te moldar, vai te libertar para que isso venha acontecer. E apenas, pessoal, contribuindo aqui com o que a pastora falou, a gente não está falando que isso é um critério de salvação. Para você ser salvo, a sua casa precisa ser salva. A salvação é individual. Então, sim, você pode congregar, você pode falar de Jesus. A gente está falando aqui, pessoal, de liderar, né? Porque, por exemplo, a mulher lá, a samaritana, ela recebeu uma libertação e ela foi o quê? Anunciar Jesus, mas ela não recebeu um cargo ali. Ela não foi, você agora vai cuidar de pessoas, não. Ela estava alegre, ela recebeu ali a presença do Espírito Santo, ela viu Jesus e ela foi anunciar. Então, isso não quer dizer, né, que a gente precisa ter muito cuidado com isso, pessoal, porque tem muitas pessoas que chegam até a pastora Lorena em mentoria com esse tipo de problema. Por quê? Porque a pessoa, ela não aguarda o tempo do Senhor, ela quer pular essas etapas. Então, qual que é o direcionamento, pastora, que você deixa para uma mulher que ela está exercendo um ministério, sendo que ela está ali em julgo desigual? Porque assim, eu entendo, pastora, que é meio que um trabalho de enxugar gelo. Ela está orando, aí o demônio entrando. Ela ora, é tipo isso. Então, todo dia ela precisa estar em oração, em jejum, para expulsar a contaminação que acaba entrando ali através do marido. Então, o que você sugere, o ideal, então, é que essa pessoa primeiro aguarde o processo do marido, ele ser liberto, para depois ela exercer ali um cargo de liderança, de pregar. É isso que você quer dizer? Exatamente, pastora. Por quê? Até porque quando você é uma pastora, um pastor, né, uma liderança dentro da igreja, você tem um ministério, você vai cuidar de vidas, pessoas. Aí, como posso eu, né? Por exemplo, se você chega até mim e fala assim, olha, eu tô com um problema no meu casamento, meu esposo tá viciado em pornografia, o que eu faço para me libertar? Se eu não pude ajudar o meu esposo, se o meu esposo tá com o mesmo problema, como que eu vou te ajudar a ser liberto nessa área? Você entende? Então, não tem como. Então, o que eu aconselho essas pessoas? Procure primeiro o processo de libertação do teu esposo. Vá com calma, eu sei que a gente tem sede de Deus, de fazer o ID para o Senhor, mas ministério, né, está literalmente na frente de uma obra da igreja, é algo muito sério. É algo muito sério. E a gente vai prestar contas a Deus de tudo aquilo que a gente faz. Então, isso é muito, muito, muito sério, que as pessoas, elas precisam se atentar, né, esperar no tempo do Senhor, primeiramente lutar, buscar pela tua casa, porque como que você vai vencer, vai ajudar as pessoas a vencer os demônios que estão na vida delas, sendo que você não venceu nem o que está na tua. Perfeita, né? pastora. Então, é impossível, você entende? Você vai sempre ser um motivo de escárnio pro diabo. Olha, ela não venceu nem ali o espírito de moralidade, né, influência de Lilith que está sobre a vida do esposo, está tentando expulsar da vida dos outros, entende? Não dá. Na verdade, você perde até a autoridade no mundo espiritual. Então, isso é muito sério, né? O que eu aconselho para as pessoas que estão em liderança, estão vivendo, né, nessa situação, nesse julgo, é o quê? Peça a direção de Deus, né? Falar, Senhor, é da tua vontade que eu dê ali uma afastada. Continue. O ID,
É para todos. O ID é para todos. Tem pessoas aí nas ruas, nas praças, né? Todo mundo precisa ali de uma palavra de Deus, né? Ouvir a palavra. Você tem ali várias oportunidades de pregar, de ministrar rede social, vizinho, no trabalho, evangelizar. Às vezes falar Jesus te ama, um abraço, né? Já é uma forma de evangelho. Então tem várias formas. Mas agora você já está na frente, na liderança de uma igreja, cuidando de pessoas, ministrando sobre a vida de pessoas. É muito pesado. É muito, muito sério. Isso é muito sério. Então, se a sua vida não está alinhada e você está fazendo isso, cuidando do ministério, dá um tempo. Primeiro alinha a tua casa, para depois você cuidar da vida das outras pessoas. Esse é o conselho que eu dou. Amém. E muitos se utilizam desse termo, né? Uma vez eu fui, até num atendimento que eu estava fazendo, mas Deus falou para eu cuidar das coisas dele, que ele cuidava das minhas. Então, as pessoas, elas mudam o entendimento das coisas. Eu falei assim, mas irmã, em nenhum momento Deus falou para você abandonar a sua casa, abandonar seus filhos. Já vi caso da mulher que deixa lá as crianças brigada com o marido e vai para a igreja, não recebe, tá debaixo de maldição. Como que você vai sair da sua casa, né? Em briga, em contenda para buscar Deus, então se você não tá tendo o princípio de honra, né? E é muito triste, pastora, porque o trono de Jezabel nas igrejas é exatamente assim, esse feminismo, né, exacerbado de a mulher tá à frente. Mas pastora, as mulheres estão à frente por causa da negligência do homem. Sim, tem muitos homens que negligenciam o sacerdote, mas o problema é a gente fugir da Bíblia, fugir da palavra, né? A palavra fala que existe uma submissão da mulher ao homem, que tem uma submissão no casamento. Então a mulher, ela não pode ter uma autoridade, ela gritar, querer estabelecer uma ordem dentro da casa. Mas pastor, então você vai ter que tomar uma atitude, né? Ou você vai ter que pagar o preço pelo seu marido, né? Você vai ter que orar, jejuar. Então isso é muito forte, né? Esse tema é bem polêmico. E a gente é muito perseguida por conta disso, mas a gente tem que falar o que Deus manda. Vamos lá. Existe uma rotina, isso aqui você já falou. Lorena, isso aqui eu sei que já, mas as pessoas precisam saber. Você já ficou de cama, enfraquecida, depois de uma revelação muito forte? Você quer contar algo aqui pra gente? O que aconteceu? Que você teve uma revelação ali, aconteceu algo com você? Conta um pouquinho disso. Sim, na maioria das vezes, né, quando eu recebo revelações de alto nível, sim, eu fico acamada, né? Fico literalmente como doente, enferma, minha carne fica cansada, né? E uma das revelações a quais eu tive foi num período Deus me levantou para orar a respeito de uma situação de tráfico humano. E a gente sabe tudo que rola, né, por trás disso. E o Senhor, ele me deu uma revelação de como acontecia, das pessoas, né? Das influências que estavam por trás disso tudo. E eu literalmente adentrei na dimensão espiritual, vi os tronos que estavam ali, aqueles tronos me conseguiram ali na dimensão daquela revelação dos sonhos, eles conseguiram me ver e trouxe essa perseguição ali atrás de mim para que eu literalmente saísse dali, porque Deus literalmente descortinou muitas coisas, né? De pessoas famosas que estavam envolvidas com isso, né? Enfim, vários outros tipos de pessoas, né, que eu não posso citar aqui. E nessa revelação em si foi uma das que eu voltei como se eu tivesse sido esmagada. A minha carne, ela doía toda. E eu fiquei ali de cama. Fiquei literalmente de cama. E antes, vale frisar, né? Tava até me esquecendo de dizer, antes de eu ter essa revelação, na maioria das vezes, quando o Senhor, ele vai me dar revelações de alto nível, ele não me deixa dormir na madrugada. Eu já começo, eu me deito, né, pra dormir, faço a minha oração ali pra dormir, ele já, né, na hora o Espírito Santo fala que é pra eu orar. E toda hora ali o Espírito Santo fala, ora, e eu já começo a chorar, me quebrantar, porque eu sei que são revelações fortes, as quais estão por vir. E eu passo a noite ali orando. Aí tem hora que eu falo, Senhor, eu tô cansada, eu preciso dormir. Aí, quando eu tiro um cochilo, a hora que o Senhor me permite dormir, é a hora que Ele me entrega essas revelações. Que são, assim, de alto nível. Já tive várias revelações, assim, que eu volto literalmente como doente, né? Febril, com o meu corpo todo dolorido. E ali eu tenho que ficar em oração, eu tenho que ficar em repouso. Também até revelações que eu já tive de livramento de morte, né? Por familiares meus mesmo, que iriam ali literalmente ser assassinados. E o Senhor vinha na madrugada, me entregava essas revelações. E o Senhor falava para eu jejuar. E eu começava ali naquele processo de jejum, de batalha, literalmente, né? Pelo livramento. E eu sentia na minha carne, até
o tiro, teve um dia em si que eu senti o tiro, né? Que essa pessoa ia tomar em mim. Meu Deus. Eu senti entrando pelas minhas costas e rasgava, aquilo queimava. E era como se estivesse enfiando eu sentia que era algo pontudo e como se fosse um ferro, enfiava assim na minha carne até sair no meu pulmão. Entrava pelas costas até sair pro meu pulmão. E aquilo queimava. E eu ali me agachei e senti muita dor. E na hora o Espírito Santo falou que, como eu estava buscando por aquela vida, pelo livramento, o Senhor, né, me mostrou que aquilo era o que iria acontecer. Ele ia tomar um tiro justamente naquela região a qual seria fatal, que ele iria morrer. E por várias vezes já, né, de acontecer. Bem, gente, aqui termino esse vídeo onde, né, a irmã fala claramente, né, sobre o mundo espiritual, que é muito sério, pessoal, e que possamos cada dia se preparar em Cristo Jesus, porque só Ele pode nos defender dos ataques malignos do adversário de nossas almas. E aqui foi, né, este vídeo, ele tem um corte porque é muito extenso, mas eu vou deixar o link na descrição para vocês assistir, se inscrever também no canal da pastora, né, ou da irmã. Vou deixar o link, pessoal. Então é isso, né? Brevemente estarei aí trazendo outros vídeos aí muito interessantes sobre o mundo espiritual, testemunho muito forte. Então assista e sempre compartilhe e comente, porque edificará muitas pessoas. Então, até mais.